Band News. Na Jangadeiro Band News, eleições 2022. Entrevista com os candidatos ao governo do estado. Oferecimento: Farias Brito. Lições para toda a vida. Pois é, a Jangadeiro encerra hoje a série de entrevistas presenciais com os candidatos ao governo do Ceará. Na terça nós recebemos o capitão Wagner do União Brasil, ontem foi a vez de Elmano de Freitas do PT e hoje aqui no estúdio o candidato do PDT, Roberto Cláudio. Muito bom dia, Roberto. Bom dia, Nonato. Bom dia, prazer estar aqui mais uma vez, estender minha saudação ao Vanfil, ao Yuri, também a Isabela e ao Ciro Tomás e a todos os ouvintes também desse programa. Muito obrigado pelo convite. Roberto Cláudio é médico, foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 2006, sendo reeleito em 2010. Em 2012, no entanto, foi eleito prefeito de Fortaleza com um pouco mais de 53% dos votos válidos. Foi reeleito em 2016 também com um pouco mais de 53,5% dos votos válidos. Vou começar perguntando, após 16 anos de aliança, o que é que diferencia da candidatura petista? Ontem o Mano de Freitas disse que é o candidato da continuidade segura, em referência ao governo de Camilo Santana. Como o senhor se apresenta para o eleitor após mais de uma década e meia de aliança com os que hoje são seus adversários? Eu quero ser o candidato, Nonato, que vai apresentar ao estado do Ceará uma proposta de futuro, com a construção de um novo ciclo de prosperidade, com novas pessoas e novas ideias. Não quero ser nem o candidato da continuidade pela continuidade e nem muito menos o candidato da oposição que desconstrói e que só aponta defeitos. Quero ser capaz de basear a minha candidatura na verdade e na liberdade. Na verdade, falar com muita tranquilidade coisas boas que aconteceram no passado e que precisam ser preservadas, mas também ter a liberdade de poder entrar na sintonia do coração do povo e interpretar e diagnosticar problemas que precisam ainda serem resolvidos. Mas não quero só apontar o dedo aos problemas, eu quero apresentar para cada problema uma devida e factível solução para resolvê-lo. Quero me situar ao lado do povo e quero construir de baixo para cima, ouvindo as regiões cearenses, ouvindo o entendimento dos sonhos e expectativas de futuro, uma candidatura, como eu disse, que sinalize para o futuro, e um futuro que possa ofertar mais oportunidades e mais prosperidade ao povo cearense. Ele já perguntou aí, que políticas então devem ser mantidas e quais devem ser mudadas? A educação, por exemplo, desde o início do governo do Cid, continuando com o governo do Camilo, é um grande acerto, é um gol que o Ceará de placa que o Ceará fez. Nós somos hoje um estado que é referência para o Brasil, temos o maior número de escolas de ensino fundamental vitoriosas, são são 82 das 100 melhores escolas localizadas aqui no estado do Ceará, e essa é uma política que precisa ser preservada, fortalecida e ampliada. Isso não quer dizer, por exemplo, que a educação já esteja tudo resolvido. A gente precisa dar o segundo passo, fortalecer a aprendizagem da matemática, começar a inserir noções de lógica, a nova linguagem digital dentro da escola também, e principalmente entender que a educação não é só um fim em si mesmo, não é só o direito de ser educado, de aprender. A gente precisa entender a educação como eixo principal de um novo projeto de crescimento econômico inclusivo e sustentável. A gente precisa fundamentar na educação o projeto econômico do estado do Ceará. O Ceará para os cearenses, um Ceará que gera emprego e que dá oportunidade para que o nosso povo usufrua essa oportunidade. De um lado, como eu disse, a educação. Do outro lado, muita coisa que precisa ser resolvida ainda, que são problemas interpretados e compreendidos pela população como empecilhos à qualidade de vida do nosso povo. Por exemplo, as facções, o poder territorial que as facções ainda exercem aqui no estado do Ceará, trazendo medo e angústia ao nosso povo. Outro problema ainda existente, que foi inclusive agravado pela própria pandemia, as filas de exames, filas de consultas, filas de cirurgias eletivas, inclusive, que acabou sendo agravada pela pandemia e que precisa de uma resposta imediata
imediata, de curto prazo. E um outro problema que é nacional, mas que aqui se agravou, principalmente no interior. A crise econômica do Brasil, que já tem 10 anos, foi agravada pela pandemia. Mas essa crise traz consequências para o dia a dia do nosso povo. O desemprego, a informalidade, o endividamento e a pobreza que vem junto com a fome. Eu estava vendo dados do IBGE ontem, né, a pandemia, principalmente esses 2 últimos anos, agravou a miséria e a extrema pobreza aqui no estado do Ceará, sobretudo no interior do estado. Essas 3 questões serão grandes prioridades se eu tiver a chance e eventualmente for eleito governador do estado do Ceará, enfrentar com contundência, com força, o poder das facções, dar respostas imediatas de curto prazo às filas de exames, consultas e cirurgias e construir um plano de desenvolvimento econômico sólido que regionalize, interiorize o desenvolvimento do estado do Ceará e gere oportunidade de renda, de emprego, de vida nova, de oportunidade para os irmãos e irmãs que hoje têm vivido uma situação de carestia e penúria. Vanfil, bom dia. Bom dia a todos. Candidato, a respeito dessa leitura que o senhor fez aqui sobre áreas como segurança pública e saúde, o ex-governador Camilo Santana, candidato petista ao Senado, já publicou nas redes sociais dele que chamou de ataques, lamentou que seriam ataques, agora que estão em lados opostos. Como diferenciar a crítica legítima de um ataque? Primeiro, registrar que nunca foi da minha natureza alimentar polêmicas pessoais. Eu não sou candidato contra ninguém. Eu nunca cultuei o posicionamento político de uma candidatura a partir dos adversários eventuais. Eu sou candidato, mais uma vez, por amor ao Ceará, por dedicação, por paixão em se vir, porque eu acredito que a minha experiência acumulada como prefeito, como presidente da Assembleia, pode produzir para o estado do Ceará transformações benéficas, favoráveis ao nosso povo. É essa a grande motivação da minha candidatura. E ninguém pode ser candidato ao governo do estado do Ceará, ninguém pode desejar governar o Ceará sem ter os pés no chão. A humildade para entender o que está bom e manter, mas principalmente entender aquilo que está ruim, aquilo que as pessoas precisam que seja resolvido. E é disso que vai se tratar a construção da nossa campanha. Ter a serenidade, a humildade de fortalecer as conquistas favoráveis, mas também ter a capacidade de entender as angústias do povo, apresentá-las e ao mesmo tempo apresentar para cada uma delas uma solução, uma política pública. E olha, eu sou candidato a governador e quero debater o presente e o futuro do Ceará com os outros candidatos de forma respeitosa, leve e propositiva. Os adversários nesse momento são o candidato do PT, Elmano, e o candidato do União Brasil, Capitão Wagner. E é com eles que a gente vai estabelecer esse debate sobre o presente e sobre o futuro, sempre de forma leve, respeitosa e propositiva, que foi sempre a marca e meu estilo na vida pública. Entretanto, sim, apontarei os defeitos e problemas que não são meus, são angústias do povo, não são interpretações minhas. É só conversar com a gente querida do interior do Ceará, da periferia de Fortaleza e perguntar para eles se está tudo 100% bem, se não há nada para melhorar. Claro que a gente vai ouvir reconhecimentos de algumas coisas positivas, mas vamos ouvir também muita angústia, muito sonho, muita expectativa. E eu estou nisso para falar por esses. Aliás, os 2 pré-candidatos que estiveram aqui anteriormente, Capitão Wagner e Elmano, declararam a segurança como prioridade. Ambos destacam diferentes pontos, diferentes projetos também, mas que tem a ver, acima de tudo, com referência à área de inteligência. Recentemente afirmou que esse ainda é um desafio. O que é que deve ser feito, que ainda não foi realizado na área de segurança? Começa, Donato, pela atitude. Eu, por exemplo, quando fui prefeito, a gente tinha um diagnóstico, o maior problema da cidade era a mobilidade. E eu entendia que eu deveria trazer para mim essa responsabilidade. E contratei consultoria internacional, fui buscar as melhores cabeças, mas ao final era eu o líder do processo. Juntamos uma equipe de gente competente, mestres, doutores, uma equipe de gente comprometida, mas quinzenalmente eu me reunia com essa equipe, coordenava os movimentos, entendia as informações e foi assim ao longo de 8 anos para que a mobilidade da cidade de Fortaleza pudesse ser premiada e reconhecida internacionalmente. A primeira coisa é
essa. Nós vamos ter uma equipe de gente preparada no comando das nossas forças policiais, a equipe preparada à frente da Secretaria de Segurança Pública, mas eu, pessoalmente, serei o líder que irá coordenar a gestão dessa área. A segunda coisa importante é que hoje, por exemplo, a gente só tem uma delegacia especializada para combater o crime organizado. O crime organizado, aqui no estado do Ceará e no Brasil inteiro, hoje são as facções, que são poderosas. Praticamente hoje todo o crime deriva, direto ou indiretamente, do poder territorial das facções. Eu quero transformar a DRACO atualmente, que é uma delegacia, num departamento, e ter delegacias regionais em cada macro-região do estado do Ceará, ter delegacias regionais de combate ao crime organizado. Uma outra questão importante é fortalecer o poder de investigação da polícia. Ainda temos 70 cidades do estado do Ceará que não têm delegacias. Temos ainda precariedade no poder de investigação das delegacias, porque muitas não funcionam 24 horas. Então tem um déficit hoje de poder de investigação. Não adianta ter apenas a inteligência das câmaras, dos softwares, dos aplicativos que nós incorporaremos se nós não tivermos uma estrutura de pessoal preparada, treinada para investigar. Então fortalecer esse poder da Polícia Civil de investigar o crime, interiorizar e regionalizar essa investigação é também um fato fundamental. E claro, fortalecer as ações de ostensividade e ter um grande papel para parcerias entre o governo do estado e as prefeituras. Fizemos aqui em Fortaleza, com a liderança do Moroni, uma bela parceria que deu resultados e queremos levar esse tipo de esforço para o interior. E a ostensividade também, Leonardo, demanda mais eficiência na alocação dos policiais militares. Nós precisamos rearranjar a alocação de policiais baseado nos indicadores de violência, no diagnóstico da presença das facções localmente. Não é só aumentar o efetivo, aumentar e valorizar o efetivo é fundamental, mas precisamos rearranjar a localização do efetivo baseado em indicadores de necessidade. Essas são algumas ideias, mas o principal será a nossa atitude. Do mesmo jeito que enfrentei com força um problema que parecia insolúvel aqui em Fortaleza, que era a mobilidade, farei o mesmo se for governador do Ceará em relação ao combate efetivo às facções. Bom fio. Roberto Cláudio, como deputado estadual, prefeito de Fortaleza, sua base eleitoral, né, aqui a capital, região metropolitana, né, como é que está aí, falar um pouquinho agora de campanha, né, esse desafio de levar uma campanha, uma mensagem para o interior, tem viajado nas regiões, como é que tem sido esse contato, agora, principalmente agora com essa divisão, né, enfim, no governismo, o fim da aliança com PT e PDT, como é que está essas articulações de interior? Eu há 10 meses estava numa pré-campanha, cheguei ao final de setembro aqui, tive aqui algumas vezes com vocês conversando, e tem sido uma oportunidade muito rica para mim, sabe, Vanfil? Porque eu passei 8 anos como prefeito, trabalhando de domingo a domingo em Fortaleza, e essa foi uma oportunidade para eu me atualizar em relação ao que estava acontecendo no interior. Visitei todas as regiões do estado do Ceará, pude ouvir lamentações, críticas, elogios, pude ver coisas positivas e problemas. Isso foi enriquecendo o meu conhecimento sobre a realidade atual do interior do estado do Ceará. E tem uma coisa muito clara na minha cabeça. O estado do Ceará, ao longo desse tempo, de Tasso, Ciro, Lúcio, Cid, Camilo, construiu uma infraestrutura para o desenvolvimento que a gente não tinha antes. Água, temos o Castanhão, temos os eixões da água, temos o cinturão das águas agora construindo a perspectiva de perenidade das bacias, temos uma malha rodoviária que não tínhamos antes, temos um porto exportador, que é o Porto do Pecém, temos um hub, um ponto de conexão aeroportuário que eu ajudei a construir aqui em Fortaleza, temos hoje o cinturão digital que leva a internet a 82% das áreas urbanas, temos o investimento em energia alternativa e solar também acontecendo, mas ainda faltam empregos e oportunidades para a gente do interior. E hoje, a gente tem a base, que é um estado organizado e infraestrutura para o desenvolvimento. O que é que está faltando? É construir um Ceará para os cearenses, para os irmãos do Ceará. É construir um ousado plano de desenvolvimento. E desenvolvimento, economia, emprego pode estar em cada ação que a gente faça, na saúde, na educação. A gente tem que colocar um olho de como isso vai impactar a geração de emprego local. E o grande aprendizado que eu tive, ouvindo lideranças, empresários, trabalhadores do interior, é que a gente precisa ter um plano de desenvolvimento regional
cada região tem a sua história. A Ibiapaba, o centro-sul do Ceará, né? Cada uma tem as suas potencialidades, tem os seus problemas, tem coisa acontecendo, mas tem muito potencial para algo mais. Trabalhar o agronegócio sofisticado, tecnológico em algumas regiões, trabalhar fazendas de energia solar em terras áridas, onde a terra tem pouco valor, trabalhar a perspectiva de centros logísticos e portos secos ao longo da futura transnordestina, trabalhar a industrialização de algumas regiões que têm esse potencial, fortalecer novas vocações potenciais como a pesca, a indústria dos minérios, beneficiar minério, como o potencial de uma indústria nova de fertilizantes a partir da mina de Tataia. É preciso que a gente entenda a realidade de cada região e construa um plano regional de desenvolvimento que tenha como foco a geração de emprego a partir da realidade de infraestrutura e de potenciais que cada região oferece. Esse é o grande aprendizado que eu tive ao longo dessa caminhada pelo interior. Roberto Cláudio, você falou agora que estava 10 meses já nesse trabalho, então eu pergunto, né, a gente falando de interior, como é que foi a governadora Isolda Sela se desfiliou do partido, inclusive, né, o Capitão Wagner do União Brasil e o Emmanuel Freitas aqui também em entrevista com a gente, todos os dois são as principais, as candidaturas mais competitivas junto com a sua, citaram esse caso, né, lamentaram o processo de escolha da candidatura do PDT, e são pessoas, são nomes de outros partidos, né, União Brasil, PT, que se posiciona a respeito de uma decisão de outro partido. Como é que isso impactou nessa campanha? Isso é o conhecido dando corda, né? Dando corda. Deixa eu te falar, Vanfio e Nonato. Qual é a estratégia para reunir seguidores e lideranças depois de tudo isso que o Vanfio falou? Eu posso explicar um pouco a cor da dinâmica e depois encaminho essa resposta. Olha, a gente estabeleceu uma dinâmica democrática que demonstrou uma vitalidade do nosso partido. Qual é o partido do Brasil que conseguiu manter em pé uma dinâmica com 4 pré-candidatos ao longo de 10 meses, com debates regionais, uma coisa muito bacana que mobilizou e deu valor ao processo de virar candidato do PDT. Eu acho que isso é uma coisa importante, está sendo importante para mim. Se transformar em candidato a partir de um processo desse é algo que passa a ter valor, porque não foi uma construção de cima para baixo, foi uma construção de baixo para cima que vai dando importância a esse processo de escolha. Do mesmo jeito, quanto mais difícil, quanto mais disputada é uma eleição, mais o povo é valorizado, mais você vai compreendendo a importância de conquistar cada eleitor, compreendendo a importância de ouvir e incorporar ao discurso cada crítica. Esse é um processo que vai valorizando o status eventual de se transformar em governador do Ceará. E acho que essa pré-campanha ajudou nisso e além de ter dado vitalidade democrática ao nosso partido. Mas em nenhum momento, Vanfio, foi estabelecido que haveria o direito natural à reeleição. Se esse critério existisse, não haveria dinâmica partidária com 4 pré-candidatos. O que havia era uma compreensão que, ao final do processo, a candidatura que chegasse mais forte e mais representativa do interesse do povo cearense seria a candidatura do PDT. E assim foi. É bom que se diga, que está muito claro, cada vez mais claro ao povo cearense, que a decisão de romper a aliança foi uma decisão unilateral do PT. O PDT compreendia que ao PSD caberia a indicação do vice por ser a segunda força da aliança. Ao PT caberia a indicação do senador e ao PDT a decisão autônoma de escolher o seu candidato ao governo. Tanto que assim aconteceu, grande parte da aliança se manteve conosco. A decisão de romper a aliança e lançar uma candidatura própria foi uma decisão própria do Partido dos Trabalhadores, que nós respeitamos. Isso faz parte da democracia. Tinha até acontecido na prefeitura, né? Agora. Já tinha acontecido na prefeitura. Só não pode agora manipular e inverter a narrativa. A narrativa que estão querendo produzir não é simplesmente real. Foi o PT, e é claro, é bom que se diga isso, porque isso é legítimo, é da democracia, que resolveu largar a aliança para lançar a sua própria candidatura. E está tudo certo, isso vai dar chance de um debate mais amplo, certamente uma eleição em 2 turnos, e é nosso papel ofertar à população de forma leve, animada, feliz, respeitosa, o que nós pensamos e o que nós queremos fazer se tivermos a chance de sermos governador do estado do Ceará. Quanto à tarefa de liderança, seguidores, isso é a parte mais importante da campanha. É você se comunicar com prefeitos, lideranças políticas do interior, deputados,
deputados, vereadores e com o povo e com a sociedade civil organizada, a partir das suas expressões empresariais, universitárias, de movimentos sociais, fazer chegar a essas pessoas o seu pensamento, a sua biografia, os seus compromissos, e é isso que eu estou tratando de fazer e farei ainda com mais animação, mais ênfase e com mais tempo e dedicação a partir do dia 16, que é quando a campanha efetivamente começa. Mas evidentemente houve rupturas da Sim. parte daqueles que lhe apoiaram durante a pré-campanha que o senhor disse que estava fazendo desde setembro, não é isso? Agora houve uma divisão da nossa aliança original, com a saída do PT e com o lançamento de uma candidatura do PT ao governo do Estado. E a nossa tarefa agora tem sido conversar com todo mundo e pedir atenção e pedir para quem não conhece que desperte a curiosidade para me conhecer melhor o Domingos Filho, conhecer melhor o Amarílio, que é o nosso candidato ao Senado, e ouvir o que a gente pensa, né? Ouvir o que a gente tem a dizer, né? E sentir a nossa verdade. É isso que eu vou pedir à população ao longo desses 46 dias de campanha que começa no dia 16. Os deputados estaduais certamente aliados vão também lhe ajudar nessa missão. Sim, a gente está com a nossa aliança, Nonato, é a aliança de maior número de partidos. Das 3, temos 11 partidos, também tem o maior conjunto de candidaturas a deputada e deputado estadual e federal, e certamente que esse time, né, não só eleger, a gente vai pedir voto para poder ter a chance de ser governador, mas também eleger deputados estaduais e federais que estão conectados e associados a esse projeto, é também muito importante, e a gente vai andar o Ceará junto com eles. Deixa eu juntar aqui as perguntas dos nossos ouvintes, telespectadores, internautas, que estão fazendo, e já estou vendo ali uma lista delas. Vamos lá, Yuri. Tem uma pergunta aqui, prefeito, olha, do Ronelli. Bom dia, gostaria de perguntar como faríamos para diminuir as filas de procedimentos cirúrgicos e exames no estado do Ceará. Falar um pouco aí da questão da saúde. Ronelli, eu não vou antecipar aqui com detalhes as minhas propostas, porque elas estão sendo construídas pelo plano de governo e serão apresentadas devidamente na TV, na rede social, mas quero dizer que essa é uma das 3 mais importantes propostas do nosso governo. Você perguntar quais são os 3 grandes compromissos: emprego e renda, saúde e segurança. E a prioridade mais imediata será um plano para o primeiro ano de governo. Vamos estabelecer uma meta de cirurgias eletivas, de consultas médicas especializadas e de exames complementares e diagnósticos. Vamos fazer isso mobilizando toda a rede pública e também a rede conveniada, inclusive filantrópica, com financiamento diferenciado, complementar, para que a gente possa aliviar o sofrimento de irmãos e irmãos que, por exemplo, estão com a sonda na próstata já há 1, 2 anos, porque estão com câncer ou com crescimento da próstata e estão sondados com infecção recorrente. Mulheres que estão com mioma sangrando há mais de 2 anos e precisam de uma esterectomia. É para essa gente que a gente vai direcionar boa parte do esforço prioritário do primeiro ano de governo. E, Ronelli, vamos mobilizar recurso, profissionais e toda a rede hospitalar pública e conveniada para poder responder a esse sofrimento e essa angústia de boa parte do povo cearense, dos irmãos e irmãs de Fortaleza e também do interior do estado. Mais uma pergunta aqui do Alan. Se o senhor pensa em reduzir impostos estaduais e comentar um pouco sobre a questão da redução do ICMS, lembrando que teve também aqui a redução do etanol mais recente. Alan, sim, a gente precisa de uma política de desenvolvimento, a gente precisa gerar crescimento econômico com oportunidade de emprego e renda no Ceará. Isso passa por algumas premissas, né? Formar e capacitar gente para o trabalho. Não adianta o desenvolvimento chegar aqui no Ceará e não ter gente treinada. O maior exemplo disso é a economia digital, o mundo da informática. Está cheio de emprego, pagando bem e não tem gente formada para eles. Isso aqui é um exemplo de vários setores em que a gente está produzindo desenvolvimento e tem vindo gente de fora para ocupar esse emprego. Então, isso é fundamental. Como eu disse, um crescimento do Ceará para os cearenses e um crescimento principalmente para a gente mais pobre. A gente tem que promover a inclusão. Esse é um cenário. O outro, dotar o Estado de prioridades de investimentos, o orçamento público, por exemplo, transferências voluntárias a municípios, que são esses convênios que são feitos com municípios. Investimento público. Tudo que o Estado for agora investir vai ter um foco no impacto que ele terá para a geração de emprego e renda. E uma terceira dimensão é também incentivo tributário, reduzir imposto de forma planejada.
não é a esmo, a revelia, é planejar se aquele incentivo vai gerar, primeiro, crescimento do setor econômico específico. Segundo, se vai aumentar o número de emprego. Terceiro, se vai eventualmente reduzir o preço do produto na ponta. Quarto, se vai aumentar a formalização do setor. Sempre que a gente produz incentivo tributário, olhando essas 4 dimensões e tem o sim como resposta a cada uma das 4, claro que o incentivo tributário é útil ao povo e ao crescimento econômico. E utilizaremos também desse instrumento para produzir mais crescimento econômico e mais oportunidade à nossa gente. ICMS. Não só o ICMS, né? O ICMS é o principal, também, né? O principal imposto, o principal incentivo, mas também tudo que é de taxa e imposto que possa produzir direto ou indiretamente crescimento e oportunidade, nós avaliaremos de forma planejada e responsável. Nós vamos fazer um intervalo. Responsável, né? Eu falei e também responsável. Também. Vou deixar no ar uma pergunta. Você quer deixar a sua pergunta no ar? Eu ia perguntar ainda sobre, aproveitando que a gente está falando de orçamento, né, se há espaço, se na visão dele há espaço, o candidato, para, enfim, se há espaço para corte de gastos. Eu deixo uma pergunta também. Se não tiver o apoio explícito do senador Ciro Gomes nesse primeiro turno, isso vai afetar a sua campanha? Daqui a pouquinho. Tem um intervalo. Deixar só a pergunta para o nosso internauta também ficar atento. 9h57. São 9h59. Estamos de volta à entrevista aqui com o candidato Roberto Cláudio. O nosso Vanfio havia deixado uma pergunta no ar, eu também. Faça a sua. Pois era, a respeito da questão do orçamento, que a gente estava falando no bloco anterior, né, redução de impostos, enfim, e aí, envolvendo essa discussão sobre ICMS, redução de ICMS nos combustíveis, que tem chamado muita atenção da sociedade brasileira nos últimos meses. Aí aqui no Ceará tem um ponto específico também, né? Na cobrança do ICMS sobre os combustíveis também o FECOP, o Fundo de Combate à Pobreza, 2%, né, em cima desses produtos. Há um debate também sobre, né, essa cobrança, né, do FECOP sobre tais produtos e também, né, sobre a qualidade, se há como a qualidade dos gastos com o FECOP. O FECOP também é utilizado hoje em dia, por exemplo, para ações esportivas, né? Às vezes talvez tenha perdido um pouco o seu original, o objetivo original de combate à pobreza. Como é que o senhor vê essa? Dá para cortar gastos? Dá para ou o FECOP é importante, enfim? O Mauro Filho diz uma coisa que eu repito, né? Aprendi com ele e exercitei na prefeitura. Esse negócio de choque fiscal, choque de gestão, não é coisa para marketing, não é para você entrar no governo e fazer para dar plateia e depois você esquecer. Choque fiscal e austeridade é algo para ser praticado todo santo dia, todo santo dia. Eu quero dar o meu exemplo de gestor para oferecer a minha proposta para o Ceará. Eu recebi a prefeitura com mais de 400 milhões de restos a pagar de dívida, entreguei a prefeitura de Fortaleza, mesmo com a pandemia, com um ano de pandemia, superavitária e com mais de 1,5 bilhão de dinheiro para investimento em caixa. E é isso que quero fazer como governador. Ir atrás de cada gasto necessário, aumentar a eficiência do gasto público, cortar gastos necessários e dar eficiência à máquina pública. A gente só vai ter dinheiro suficiente para a educação, para a saúde, para a segurança, para gerar investimento que tenha como retorno emprego e renda, se a gente for atrás de cortar cada centavo e cada real desnecessário, porque cada real e cada centavo desnecessário que se soma, sobra alguma coisa para a gente abrir um leito, fazer mais cirurgia, abrir uma creche nova, né, abrir um tempo integral novo de uma escola no interior do estado do Ceará. Então a eficiência do gasto público é fundamental. E vou tomar o FECOP que você cita como exemplo. Eu fui examinar essa semana o FECOP, são mais de 600 milhões de reais. É muito dinheiro, que está diluído em gasto para um bocado de coisa até importante, mas que não é de combate direto à pobreza. Gasto esportivo, gasto em promoção de arte e cultura, que poderiam e deveriam ser gastos das próprias secretarias. Tem inclusive apoio à feira agropecuária. Efetivamente, isso é uma ação de enfrentamento à pobreza. Então a gente tem que dar foco, tem que dar direcionamento ao combate, menos programas mais efetivos e mais direcionados efetivamente à segurança alimentar, combate à fome no caso, e também ao enfrentamento à pobreza. E é isso que nós iremos apresentar como proposta à população cearense.
Deixa eu aproveitar, antes daquela minha pergunta que eu deixei antes do intervalo, para lembrar aqui sobre sua avaliação em termos do que deixou. O senhor deixou a prefeitura também com bons índices de avaliação depois de 2 mandatos. E tem pontuado também sobre a importância da experiência na gestão, o senhor acaba de falar. Até que ponto isso o diferencia, por exemplo, de forma determinante para o eleitor? Nonato, para quem me conhece, né, eu vou lembrar minha biografia e vou apresentar o que eu penso e quero fazer como governador. Mas muita gente, principalmente do interior, não me conhece ainda. E eu quero me apresentar como alguém que foi deputado estadual, presidiu a Assembleia, acumulou uma experiência de gestão pública sendo prefeito 8 anos, que aprendeu com a experiência de fazer, com os meus próprios erros, com os desafios de liderar uma cidade complexa, desigual, que é a 5ª capital do Brasil, e que conseguiu cumprir os compromissos de campanha, que conseguiu transformar algumas realidades sociais e econômicas importantes da cidade. Esse será o meu cartão de visitas principal para a população cearense. Os meus 2 adversários, respeitosamente, nunca administraram um orçamento público, não têm experiência administrativa, nunca governaram e, por isso mesmo, né, não têm a mesma experiência administrativa que eu tenho e que tive. Estou falando isso de forma humilde, não quero parecer presunçoso, mas é algo que eu irei tratar na campanha. A minha experiência de ter gerido Fortaleza será certamente apresentada como um ativo, né, para a minha candidatura ao governo. Eu quero poder fazer, por exemplo, para o Centro-Sul, para o Cariri, para a Zona Norte, pela Ibiapaba, pelo Maciço, pelos Inhamuns, eu quero fazer por cada uma dessas regiões o que eu pude fazer por Fortaleza. E se não tiver o apoio explícito do senador Cid Gomes, como eu havia falado, isso vai afetar a sua campanha? O Cid ainda não se manifestou sobre o seu efetivo e eventual envolvimento nessa campanha. Mas preciso registrar primeiro a minha amizade, a minha afinidade de pensamento, o meu respeito, né? O Cid é uma referência de homem público para mim, né? E além disso, o Cid estará, né, o seu governo, as suas marcas, né, o seu exemplo estará certamente representado durante a minha campanha. Né, boa parte do que eu penso, boa parte, né, da minha ideologia pessoal, boa parte dos exemplos vitoriosos que eu vou utilizar ao longo da minha campanha são exemplos produzidos pelos governos transformadores do ex-governador e atual senador Cid Gomes. Banfield. Roberto Cláudio, o início dessa campanha tem sido marcado aí pela judicialização de várias convenções, de várias decisões partidárias. É uma coisa assim, até meio inusitada, né? Enfim, de diferentes forças políticas, né? Seja oposição, situação, de esquerda ou de direita, a gente tem visto essa judicialização já na pré-campanha, digamos assim. Você acha que isso vai se prolongar durante a própria campanha, esse risco de uma judicialização em qualquer evento de campanha que aconteça, terminar nos tribunais? E isso traz, obviamente, incertezas, né, para qualquer candidatura. Entretanto, os prazos da Justiça Eleitoral são prazos menores, então as decisões são mais rápidas. Então, efetivamente, se consolida uma decisão em poucos dias. Isso ajuda a não permanecer, que essas incertezas permaneçam por muito tempo. Então, espero que o debate seja menos na arena judicial e mais na arena política, na arena do debate. Eu quero ter a oportunidade de debater sobre saúde, sobre educação, sobre emprego e renda, sobre segurança. Quero poder debater sobre a minha história, sobre a minha biografia. Quero ter a oportunidade de debater com a população. Espero que esse seja o real e o principal foco dessa campanha, o debate sobre o Ceará de hoje e principalmente o Ceará de amanhã. Deixa eu aproveitar nesse aspecto, a decisão do TSE, a liminar foi cassada? Já está tudo explicado ou continua ainda sub júdice? Não, tem uma data de segurança que foi, acho que dado antes de ontem, eu peguei até a noção de data, é tanta agenda, acho que antes de ontem. Só para situar o nosso ouvinte, né? Em relação à coligação PSDB Cidadania, né? E o próprio PSDB Nacional recorreu dessa decisão e nós a coligação está aguardando aí a manifestação da justiça ainda. Essa é a primeira vez que se tem uma disputa para o governo do estado com 3 candidaturas competitivas, né? Os seus adversários falaram aqui que tem expectativas de uma campanha de alto nível. Expectativa e realidade vão coincidir nesse caso, na sua opinião? Eu espero que sim. Da minha parte, podem esperar uma campanha limpa, alegre, animada,
propositiva. E é só olhar para o meu passado. Eu costumo dizer que, enquanto alguns vão precisar prometer o futuro sem ter o que mostrar no passado, eu vou prometer o futuro e dar exemplos do meu passado, né? Não só de candidato, como de governante, né? E é só olhar o tom das minhas campanhas. Claro, vou responder assertiva e firmemente às inverdades que eventualmente surjam, mas da nossa parte podem esperar uma campanha de propostas, de ideia, de muita alegria, olhando com o olho brilhando, o coração vibrando para o futuro que eu quero construir para a nossa terra cearense. E quero fazer história, Nonato, sem presunção, quero poder fazer história pelo Ceará, iniciar um novo ciclo de tantos outros, como tantos outros, que trouxeram prosperidade, bons exemplos, né, virtudes políticas, mas principalmente mudança na vida do povo. É isso que eu mais anseio, é isso que eu mais ambiciono em ser um governador do Ceará. Falar em povo, vamos dar oportunidade à voz do povo. Perguntas? Candidato, tem pergunta aqui do Nilson. Parte da gestão responsável em relação ao orçamento vai também pela gestão da própria máquina. Caso seja eleito, vai passar aí o pente fino nos cargos comissionados e terceirizados? Todo gasto necessário, Nilson. Tem gente que gosta de jogar para a plateia, né? Fazer frases de efeito e na prática não realizarem. Como eu disse, a austeridade fiscal não é uma tarefa de um dia. A organização financeira do Estado é um exercício de todo dia. E eu vou dar como exemplo, como eu disse, a minha gestão de Fortaleza. E fique certo nisso, que todo gasto desnecessário, todo cargo desnecessário, todo investimento sem efeito, sem resultado, será reavaliado. E quero refrasear o que eu disse aqui mais cedo. Existem dois tipos de gastos importantes no Estado, de investimentos. São os investimentos públicos que o Estado faz diretamente em estradas, né, em energia, e também tem os investimentos que o Estado faz em parceria com os municípios. E quero dar prioridade a esses gastos. Quero que esses investimentos tenham como prioridade a educação, a saúde, a segurança e a geração de emprego e renda. Tudo que o Estado for iniciar ou for fazer a partir do próximo ano, seja na área da segurança, seja na área da assistência, seja na área da educação e da saúde, nós avaliaremos qual é o impacto que ele vai ter para a economia do Estado do Ceará. É poder priorizar gasto e ter consequência, né? Ter efeito. É saber que o investimento público ele não pode ser um fim em si mesmo. Ele tem que ter um resultado. E o resultado do investimento público tem que ser crescimento econômico, prosperidade, redução de desigualdade. E essa será a nossa obsessão, Nilson. E nenhum gasto desnecessário será mantido, fique certo. Convivência com o governo federal, caso eleito não seja o do seu partido. Como será? Eu convivi como prefeito com governos que eu não apoiava, né? E a tarefa de um mandatário eleito não é estar fazendo política, é governar, é buscar parcerias produtivas. Então, independente de quem seja o presidente, eu tenho muita fé, torcida, que seja o nosso conterrâneo Ciro Gomes. Essa é a minha esperança, essa é a minha fé, esse é meu entusiasmo. Mas, independente dos resultados, os governantes responsáveis precisam deixar de fazer política após eleitos, tratar de unir o povo e tratar de governar bem, buscando todas as parcerias que são possíveis. Danfio. A respeito dessa intenção manifestada, inclusive aqui nas entrevistas pelos três candidatos, de ter um debate de alto nível e, de fato, né, as colocações feitas por todos foram colocações respeitosas, né, mesmo com críticas. Nós estamos no início da campanha e temos aí uma campanha nacional que tem se caracterizado por uma polarização, um certo radicalismo. O senhor acha que isso pode acabar interferindo na dinâmica estadual? Talvez um pouco, mas historicamente as eleições para o governo do Estado do Ceará são eleições locais, é o Ceará e o cearense tratando do seu presente e do seu futuro, e é isso que vai acontecer mais uma vez, é a gente debater em que dimensão cada um dos projetos, cada uma das propostas vai poder transformar as realidades da nossa gente. Então creio com muita fé e com muita confiança que será o debate aqui do Estado do Ceará com os cearenses, que será a grande prioridade, o palco principal dessa eleição. Uma pergunta mais dos nossos internautas. Tem mais uma pergunta aqui do Fábio. Proposta para um desenvolvimento sustentável e propostas para o meio ambiente. Fábio, é muito importante, isso deixou de ser ideologia, isso deixou de ser
escolhas de partidos, não dá mais para construir qualquer projeto de desenvolvimento que não tenha a sustentabilidade como eixo e como uma premissa fundamental, né? E especificamente o que é que nós temos para propor? Matriz energética. Quanto menos carbono a gente emitir, e o Ceará pode ser a grande ilha de prosperidade das energias alternativas. Não só ser completamente autossustentável, mas transformar a produção de energia como uma fonte importantíssima de renda, de desenvolvimento. O segundo, saneamento. Por exemplo, o Cariri, que é uma das regiões mais abastadas, mais desenvolvidas e mais prósperas do Ceará, não tem um aterro sanitário. Precisamos trabalhar com os consórcios, um amplo investimento do saneamento a partir, por exemplo, dos aterros sanitários e do saneamento, do esgotamento sanitário também nas zonas urbanas do interior do estado do Ceará e a própria ampliação aqui em Fortaleza. A gente só tem hoje 49% do estado do Ceará saneado com esgotamento sanitário. Então precisamos ampliar o esgotamento sanitário, precisamos estabelecer aterros sanitários em regiões, em micro-regiões ou em aglomerados urbanos do interior do estado do Ceará e vamos iniciar um esforço que nós iniciamos aqui na Prefeitura de Fortaleza também, que é o esforço da reciclagem. Os ecopontos, os ecopolos aqui em Fortaleza fazem da nossa capital a terceira capital em reciclagem do lixo coletado. Quero levar essa mesma experiência para o interior do estado do Ceará. Estabelecer... ainda tem uns lixões, né? Que tem muitos lixões. O Cariri, por exemplo, não tem aterro sanitário ainda. Então precisamos investir na área do saneamento, não só no esgotamento sanitário, como também nos aterros e na reciclagem. E, obviamente, garantir a preservação e proteção das nossas riquezas naturais. Deixa eu voltar aqui rapidinho à pauta da segurança. Caso o senhor seja eleito, quem pensa no comando para dirigir a área de segurança? Um civil ou um militar? Não pensei nisso ainda não, Leonardo. E acho pouco imprudente, acho imprudente já estar concebendo nomes para ocupar o cargo. O que eu posso dizer é que escolheremos uma equipe de gente competente, comprometida e eu, pessoalmente, eu acho que essa é uma mensagem importante, tratarei de semanalmente ter uma reunião, não é para bater fotografia, não é para criar peça de marketing, é para eu assumir a coordenação da gestão dessa área. E vou semanalmente acompanhar números, resultados, corrigir falhas. Essa é uma área que tem crises diárias, tem dramas diários, você sabe muito bem disso, e tem que ter um olho atento, aquela história do quem engorda o gado é o olho do dono, e nessa área o olho do dono estará engordando o gado, estarei muito de perto cuidando efetivamente disso, sem que isso seja peça de marketing ou publicidade. O ideal é que a gente fazer o que a gente fez na mobilidade, tratar disso como uma prioridade de governo, e prioridade de governo tem que ser liderada pelo governante, e é isso que acontecerá na segurança. Nós temos 2 minutos do tempo, Vanfil, sua pergunta final. Aqui, então, o senhor acabou de falar de mobilidade, inclusive, que é como marca de sua gestão, suas gestões na Prefeitura de Fortaleza. Que marca o senhor gostaria de deixar tendo a oportunidade de governar o Estado? Um Estado que cresça e dê oportunidade à nossa gente mais pobre e mais humilde. Dá dignidade à nossa gente. Essa é a marca que eu espero, se eu for governador, levar comigo após o governo. Geração de renda, então. Geração de renda e oportunidade para a nossa gente mais humilde, mais pobre, que hoje tem o sonho de ter um emprego, que não tem a possibilidade de dar dignidade à sua família e que precisa disso. Crescimento não é para a gente comparar PIB com outros estados, não é para transformar isso em realidade e oportunidade para as pessoas que precisam. Vou repetir isso, eu quero construir um Ceará para os cearenses que mais precisam de um estado eficiente e socialmente sensível. Candidato, a gente agradece a sua vinda, a sua participação aqui, muitas citações na internet de pessoas fazendo citações, não perguntas, só a presença sua aqui, agradecemos. Donato, Vanfil, Yuri, Isabela, Ciro Tomás, muito obrigado pelo convite e um abraço a todos os ouvintes e também quem nos acompanhou online, muito obrigado pela audiência. Obrigado. Um abraço, muito obrigado também.